Chegou ao fim, nessa terça-feira, a 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já vamos falar sobre o campeonato, um pouco da classificação também e dessa rodada, mas primeiramente eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui no nosso canal. Dá o like nesse vídeo para ajudar o nosso crescimento, se inscreve no nosso canal também, que é muito importante nesse novo momento, nessa nova criação, essa nova forma de trazer conteúdo aqui para vocês. Link na descrição, aqui traz também os links para todos os nossos perfis, canais e plataformas para você acompanhar os canais Espaços da Bola de uma maneira geral. Então vamos lá colocar aqui na tela os jogos da 15ª rodada, já começando na quinta-feira com a derrota da equipe do CRB. Posso nem tirar onda, o CSA perdeu também nessa porra. Mas vamos lá. O CRB perde para a equipe do Atlético Goianiense, né, na quinta-feira, dia 3. Né, o jogo que abriu essa rodada. Mais um jogo em que a equipe do CRB começa ganhando e acaba tomando a virada. Né, e com mais um gol que foi citado como uma falha aí do goleiro Matheus Albino. Né? O goleiro, sim, ele acabou falhando no lance. A bola perto dele, né? E ele acaba falhando ali. E depois, numa saída de bola equivocada da equipe do CRB, acaba tomando a virada lá no estádio do Atlético Goianiense. Já tinha perdido em casa de virada para o América e agora perde fora de casa de virada para o Atlético Goianiense. Terceira derrota seguida da equipe do CRB. Acaba descendo aí mais 4 posições, dependendo dos resultados aí na rodada, poderia ter sido ultrapassado até pelo América Mineiro, que acabou não conseguindo vencer o seu jogo, perdeu para o Atlético, né? Já já a gente fala sobre o América, mas se o América Mineiro tivesse ganho o seu jogo, teria ultrapassado a equipe do CRB e o time teria despencado para a parte de baixo da tabela. Então, mais uma vez, aquilo que eu falo, uma sequência ruim muda o seu patamar na competição, né? E isso aconteceu agora com a equipe do CRB. Ao contrário, o Atlético Goianiense vem numa sequência boa. Em 5 jogos, 10 pontos. O time dá uma melhorada aí na tabela de classificação, né? Chega nesse bolo aqui de equipes que estão querendo se aproximar aí do G4 e agora o Atlético Goianiense está a 3 pontos apenas do Avaí, que está dentro do G4. Então, entra efetivamente nessa briga pelas primeiras colocações a equipe do Atlético Goianiense, né? Um bom resultado para o Dragão. O Coritiba vence 2-0 a equipe do Volta Redonda. O Coritiba que assume a liderança do campeonato. O Goiás, uma equipe que parecia que ia disparar, já começou a ter alguns resultados negativos, né? E, bom, em 4 jogos aí são 4 pontos, né? 2 derrotas, 1 vitória e 1 empate para o líder do campeonato. Isso é uma sequência que custa essa primeira colocação, como custou. O Coritiba rouba a vaga na liderança do campeonato da equipe do Goiás. Vamos falar sobre o Goiás, o jogo do Goiás também, já, tá bom? E o Volta Redonda com a derrota para a equipe do Coritiba, desce posições aí e vem para a 19ª colocação. Né? Fica com a mesma pontuação de Paysandu e Amazonas aí, então não dividem, entre aspas, a última colocação aí, só alternando por conta do saldo de gols entre eles. O Remo e o Cuiabá empatam em 0-0. Olha, Remo e Cuiabá aqui mais em cima. O Remo perde a oportunidade de entrar no G4. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, porque coloca lado a lado os jogos com a tabela. Fica mais fácil, mais dinâmico. Então, Remo e Cuiabá, né? O Remo, ele perde a oportunidade de entrar no G4, né? Jogando dentro de casa. E a equipe do Cuiabá perde também a oportunidade de se aproximar mais. Se tivesse vencido esse jogo, para falar a verdade, o Cuiabá teria entrado no G4. Se o Cuiabá tivesse ganho da equipe do Remo, teria 2 pontos a mais e 1 vitória a mais do que tem agora. Teria ido para 7 vitórias. Então teria 1 vitória a mais do que o Avaí, né? 24 pontos e 7 vitórias. Estaria em 4º colocado a equipe do Cuiabá. Então aí um duelo direto, sem vencedores, e as duas equipes perdem a oportunidade de entrar aí no G4.
O Avaí, no empate com o Paysandu, conseguiu manter-se no G4, mas não conseguiu aumentar a sua vantagem para a equipe do Remo. E ver aí alguns outros adversários chegando mais próximos. Então, aí a dupla Repá empatando seus jogos, o Paysandu nesse caso contra o Avaí, acho que apesar do Paysandu vir de uma grande sequência, vinha de 3 vitórias consecutivas o time do Paysandu, esse resultado não é todo ruim, porque o Paysandu é um time que até pouco tempo atrás não tinha vencido nenhuma partida, era o lanterna da competição. Hoje com esse empate, ele se aproveitou das derrotas de Volta Redonda e de Amazonas para ganhar uma posição, né? Então, é isso mesmo. Então, ele consegue ganhar mais uma posição e começa a olhar lá pra fora da zona do rebaixamento, né? Esse jogo aí, fora de casa, contra o Avaí, um time do G4, era um jogo em que o Avaí não podia pensar em perder pontos. Então, foi um bom resultado conquistado pela equipe do Paysandu, porque foi lá fora de casa, um time que quer brigar pelo acesso e trouxe um pontinho. Então, tá bom, né? Eu acho pra equipe do Paysandu esse resultado aqui. Amazonas 0, Atlético Paranaense 1. O Atlético Paranaense não deu esse mole, né? O Amazonas, um time que estava na zona do rebaixamento, perdendo esse jogo, ele vem até para a última colocação e o Atlético Paranaense se aproveita aí para ganhar algumas posições e chegar na 6ª colocação. Volta a se aproximar do topo. O Atlético Paranaense, que era um time que eu vinha cobrando muito, que eu esperava muito mais do Atlético Paranaense nesse campeonato. E agora volta a figurar ali entre as equipes que estão na briga pelas primeiras posições, né? Então, bom resultado ali fora de casa da equipe do Atlético Paranaense. A Ferroviária perde em casa para a equipe do Vila Nova e eu repito, né, a Ferroviária, mesmo não estando nessa briga efetivamente aqui pelo acesso, né, 18 pontos, está distante do G4, mas mantém aí ainda certa distância da zona do rebaixamento. Até aqui vem fazendo um campeonato justo a Ferroviária, um time que eu vinha trazendo desde o início do campeonato muita preocupação em relação à briga contra o rebaixamento, né? A equipe do Vila Nova vencendo, ela se estabelece também aqui nessa briga pelo acesso, né? Fica a 2 pontos do G4, consegue diminuir a vantagem para a equipe do Avaí, então volta aí a figurar nas primeiras posições a equipe do Vila Nova, né? Tá lá em 8º. Botafogo empata com o Novo Horizontino, um resultado ruim para o Novo Horizontino, tá? O Botafogo fica aqui em 16º colocado, conseguiu aí pelo menos um pontinho a mais, né, nesse jogo, mas para o Novo Horizontino, um time que tá aqui no G4, até tudo bem, que é fora de casa, né? Então a gente até dá essa colher de chá para a equipe do Novo Horizontino nesse duelo contra o Botafogo, mas que poderia ter conquistado um resultado melhor, né, pelo futebol que vem apresentando. E aí vê no caso também a equipe do Goiás manter a distância para o Novo Horizontino e a equipe do Coritiba acabar aumentando essa distância, inclusive roubando a liderança, né? O time do Coritiba. Então, em relação a título, esse resultado daí atrapalhou um pouco o andamento das coisas para a equipe do Novo Horizontino, né? Chapecoense volta a vencer, vence a equipe do Operário. O Operário vem fazendo um campeonato que eu achava que... na verdade, os dois times, né? O Operário e a Chapecoense, vem me surpreendendo. O Operário negativamente, eu imaginei que fosse brigar um pouco mais em cima aqui na tabela de classificação. E a Chapecoense positivamente, porque eu achei que ia fazer um campeonato pior. E tá fazendo um bom campeonato a equipe da Chape. Tá se mantendo aqui sempre nessa faixa da competição, né, o time da Chape. Então, mais um bom resultado para a Chapecoense e mais um resultado ruim para o Operário. O América Mineiro é que vacila, né? O América, como eu tinha falado, se tivesse vencido o seu jogo, teria ultrapassado o próprio CRB, teria colocado o CRB na parte de baixo da tabela, teria vindo para 23 pontos, estaria aqui junto do Atlético Paranaense, coladinho no G4. Mas essa derrota para a equipe do Atlético é inaceitável, eu diria, porque o Atlético até então era o lanterna do campeonato. O Atlético era o último colocado e perder em casa para o último colocado, um jogo em que você poderia colar lá no G4, né, e mantém o time aqui na 12ª colocação, né? Então é um resultado inaceitável para a equipe do América, esse jogo aqui contra o Atlético.
E o tropeço também da equipe do Goiás para a equipe do Criciúma. O Criciúma segue aqui numa posição bem incômoda, né? Um time que eu imaginava fazer um campeonato melhor, mas está perigando muito um rebaixamento. Não acho que vai cair porque tem outros times que são piores, mas a gente fica pensando sempre nessa, né? Ah, não vai cair porque tem piores. Ah, não, pô, tem times piores e tal, não sei o que. Sempre esse converseiro aí, daqui a pouco você tá na zona do rebaixamento e pra sair, meu amigo, você vira sendo um desses times piores. Você acaba se tornando um desses. Tem times piores, o seu é um deles, acaba sendo. Né? Então é preocupante a posição aqui da equipe do Criciúma, né? Consegue um empate até com o Goiás, que era até então o líder do campeonato, mas eu não falo só desse jogo não, né? Eu falo em relação ao campeonato da equipe do Criciúma. É triste, né? É ruim o campeonato do time do Criciúma. Em relação ao Goiás, ele perde essa liderança, é uma sequência que vem atrapalhando, né, a equipe do Goiás. Um time que em 11 jogos só tinha tido uma derrota, já são 2 derrotas em 4 jogos, né? Então, é uma sequência que tirou a liderança da equipe do Goiás, certo? Enfim, a gente tem ainda aqui esse retrato da competição com Coritiba, Goiás e Novo Horizontino, que tem uma gordurinha em relação aos demais, né? Principalmente Goiás e Coritiba. O Novo Horizontino tropeçou, poderia ter aumentado essa vantagem aqui em relação ao quinto colocado, mas não conseguiu. E aqui a gente tem uma penca de times, né, velho? Avaí, Remo, Atlético Paranaense, Chapecoense, Vila Nova, Cuiabá, CRB, Atlético Goianiense e América. O quarto colocado para o 12º são 4 pontos de diferença, né? Então são 4, 5, 6, 7, 8, 9 equipes separadas por 4 pontos. A gente vê um bloco aí muito embolado e que cada rodada um resultado negativo faz você cair 4 posições ou subir 3 posições, né? Então é lá ele, né? É um troca-troca da peste, né? Essa Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo tendo já 15 rodadas, a gente vê um equilíbrio muito grande entre as equipes, né? E lá na parte de baixo a gente tem aí também eu acho, né, velho? A gente tá vendo aqui, por exemplo, né, o Atlético, Paysandu, Volta Redonda e Amazonas, que há muito tempo figuram dentro da zona de rebaixamento, mas de vez em quando a gente vê figurando lá o Botafogo de Ribeirão Preto, né? O Criciúma tá próximo ali de maneira bem perigosa, né? E a gente tem o Paysandu, que o Paysandu vem aí numa sequência muito boa. O Paysandu, ó, nos últimos 4 jogos, ganhou 3 e empatou 1, né? Olha o Atlético também. Eu tô citando bem o Paysandu, mas olha o Atlético. Pra mim foi uma surpresa ganhar do América, mas olha pra cá, em 4 jogos ganhou 3, perdeu 1 só. Então a gente tá vendo aí uma certa reação de algumas equipes que a gente não esperava, né? Nessas últimas rodadas tem algumas equipes aí reagindo e reagindo bem. Então pode ser uma mudança aí, né, de cenário para algumas dessas equipes que estavam fora da zona do rebaixamento, mas que estavam sempre circundando ali, né, próximos, e que em algum momento podem entrar. E aí Atlético e o Paysandu estão dando indícios aí de alta, de crescente nesse momento, né? Então podem conseguir resultados aqui que atrapalhem esses outros adversários, né? E, bem, é isso, gente. Muito equilíbrio aí, né? Em determinados momentos aí nessa Série B. E aí, falando também aquilo que eu vinha trazendo algumas rodadas atrás, em relação a mandantes contra visitantes. Nessa rodada, mais uma que me desmente, né? Porque a gente teve aqui 2 vitórias de mandantes, Atlético Goianiense e Coritiba, e aí visitantes que venceram, Atlético Paranaense, Vila Nova, Chapecoense e Atlético. 4 vitórias de visitantes, 4 empates e 2 vitórias de mandante, né? Então, só porque eu trouxe aquele vídeo falando sobre a diferença da pontuação entre um mandante e um visitante, entre o mandante e o visitante, que era de mais de o dobro de pontos, né? Em média eram 11,6 pontos para o mandante e 4,9 para o visitante. Vou refazer esse estudo para trazer ele para vocês atualizado,
né? Aí, inclusive com a diferença desses dois momentos aí. Só porque eu falei ali, eu ziquei os mandantes da Série B do Brasileirão. Tá ligado? É foda. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar uma forcinha pra gente. Dá o like aqui também, porque é muito importante para o nosso crescimento. Grande abraço a todos. Valeu e até a próxima.